ver como guiar em Israel, o guia tem que conhecer a Bíblia. Tudo tem que ver com a Bíblia. Qualquer lugar em Israel. E vocês vão ver, começando com esse lugar chamado Jó. Tem parte do Antigo Testamento, tem parte do Novo Testamento. Okay? E veio a palavra do Senhor a Jonas filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Vomitário, se chama vomitário, vem dos romanos. Eles inventaram essa ideia. Agora, fora do nome vomitário, porque era a saída, depois do show toda a multidão saiu. Maracanã, não? Saída do show. Agora essa pedra é muito importante para nós. Alguém sabe o que é essa pedra aqui? Não. Exatamente, gente. A pedra angular. Se relaciona com Jesus. Porque essa pedra sustém todo esse arco. É a única pedra que está em ângulo. A pedra angular que tem a sustentar toda essa força foi um invento romano que todo mundo usa. É muito poderoso. E sem essa pedra não adianta nada. Essa é a pedra que encaixa e apoia os dois lados do arco. Mas o que aconteceu? Os caras morriam. Gladiadores, né? Gladiadores. Sangue, gente! Aqui é o sangue que caíram nas Eles arenas. aprenderam que o melhor jeito de matar tudo isso é com areia. Vai chupar sangue. Muito sangue. Gente, quando eu falo do teatro ou do hipódromo, coisas ruins, é ruim mesmo. Abuso humano, matanças, assassinatos, colocando um africano baixinho assim, com um animal, com um grandão, qualquer coisa. E a morte era uma coisa pra essa gente gritar, quando matava alguém, era uma coisa horrível. Mas ainda existe dentro de nós. Quando vemos aquelas brigas, boxeo, e tem cage fighting, e tem todas essas coisas hoje. A verdade, quem gosta de boxing, quando ele vê um knockout daquele e o cara tá aí quase morto, Exatamente. é muito triste, mas ainda existe. Exatamente. Pastor, eu acho que vai ser muito legal respeitar, porque muitos judeus e cristãos pagaram na vida nessa areia aqui. Nessa areia aqui tem história de abuso de Satanás. Abuso que usaram, buscaram as coisas feias no homem, que existem em qualquer um. Mas quando Satanás aproveita, ele faz qualquer coisa horrível. E tantos judeus, só por ser judeus e cristãos,
que foram chamados novos cristãos, naquela época, foram assassinados. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo. Começaram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo. Agora, Começando em meu coração. Amém. Glória a Deus. Aqui é o local da ruína da cidade de César. O único registro que fala sobre Pilatos está aqui, ó. Isso aqui foi autorizado a construção por César. É as ruínas de Cesareia. Cesareia Marítima, porque existe duas Cesareias. Existe a Cesareia de Filipe e essa aqui é a Cesareia Marítima. Nós estamos aqui nas ruínas dela, da Cesareia Marítima. Esse aqui é o que é? Uma prisão não é, né? Pode ser, né? agora vamos ler a passagem para lembrar o que aconteceu e por que foi preso. Por quê? Não, 11. Só o 11, tá. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César irás. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Não, é isso aí. Só que aconteceu, o que ele fez? Só pregou, só falou, só ministrou. Esse era o crime para eles. Agora, ele tinha cidadania romana. E a lei diz, se você é romano, você tem o direito de ser julgado diretamente com o César. E depois dele estar 2 anos preso aqui, aproveitou desse direito e Foi exatamente aonde Paulo foi preso. E lá em frente do César, não ajudou, mas ainda ele reclamou que tudo que ele falou é por de Jesus. Esse era o grande crime que ele cometeu. Que foi aqui mesmo. Acharam nos estudos, mostram que aqui foi a prisão onde Paulo ficou preso 2 anos. Aqui foi a prisão onde Paulo ficou preso 2 anos. Estamos indo sentido Monte Carmelo. Onde Elias desafiou os profetas de Baal. É uma subida íngreme. Foi daqui que o moço viu uma nuvem
tamanho de uma mão de um homem. Monte Carmelo, muito pedregoso. Olha, uma vista muito bonita. Gente, vamos ouvir aqui o pastor. Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu lhe prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. Invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombavam dele e diziam: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. Sucedeu que, passando ao meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Israel, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E então arrumou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o altar, sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Só pedaço do... Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Está aí. Então, assim, e vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso aí. Amém. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. A estrofe. Esse aqui é o Vale do Armagedon.
passou de Belém a Nazaré? Foi para o Egito por 2 anos, lembra? Sim, na matança das crianças. Das crianças. Ele vai para o Egito 2 anos e aí ele volta a Nazaré. Não está escrito sobre o que aconteceu naquele até ele ter 30 anos de idade. Isso. Mas, segundo os estudos, ele foi assistente do seu pai, o carpinteiro. Sim. Segundo a teologia. Depois disso, num sábado, ele ensinava, ele lê aquela passagem, o Espírito do Senhor está sobre mim, dizendo tipo, eu sou o Messias, mais ou menos. E aí a multidão ficou querendo matar ele, trazeram ele para aqui, e antes dele chegar aqui no precipício, ele sumiu da multidão. E depois disso, ele sente que ele está expulso de Nazaré, sua cidade, ele deixa Nazaré e vai a pé. Foi exatamente aqui onde aconteceu a pesca milagrosa, quando Pedro estava nas margens deste lago. E Jesus chegou e perguntou: filhos, tendes o que comer? E ele disse: não, Senhor. E ele mandou lançar as redes do lado direito do barco. Pedro lançou e apanhou 153 grandes peixes. Foi exatamente aqui nesse local que Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor. E 3 vezes Pedro respondeu, até que Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. E Pedro, então, por aquela palavra profética, Jesus disse: não foi a carne nem o sangue que tu revelaste, mas foi o meu Pai. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E com essa palavra os católicos usam essa pedra. E essa igreja foi edificada em cima desta pedra. Parte dessa pedra está dentro da igreja. Isso já fazem muitos anos. E eles acreditam que aqui foi o início da igreja. Por isso, esta é a pedra. Está aí uma vista para o mar da Galileia. Uma coisa magnífica. Do outro lado está o deserto de Gadara, onde Jesus encontrou com aquele gadareno. Aparece alguns discípulos junto ao mar de Tiberíades. Ele disse:
Lançai a rede para a banda direita do barco, e acharei e lançaram-na, pois já não podia tirar pela multidão de peixe. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Levanta a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima de pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, semelhante ao peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado os mortos. E disse de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, lhe digo que quando era moço tivesse cingido de ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos e outro te cingirá. Amém. Amém. Gente, eu quero lhe contar uma coisa interessante, que é Gimatria. Primeiro, como estamos? Que é tudo isso aqui? As águas chegaram até aqui, mais ou menos, essa altura, no tempo de Jesus. Tem isso aqui, pequeno com pescadores. Onde está a cerca aí, metal, preto, vem como degraus. Essa é a rocha verdadeira, essa é a mente da Cristo que está dentro daquela capela. É a mesma continuação dessa pedra, da rocha. Segundo a tradição cristã, foi ali que eles jantaram tudo. Agora, tem um hebraico que no judaísmo se chama Gimatria. Antigamente eu tenho falar de Gimatria, é tradução das letras em número ou em número em letras. Ou seja, vamos dizer que A é 1, B 2, C 3, etc. E a mesma coisa tem em hebraico. Então, essa é uma coisa muito, muito especial. Vamos ver. 153 Grandes peixes. grande peixe, tá bom? Nesse momento, Pedro não sabe quem está aqui. Porque antes daquela passagem que lemos, chega Jesus, ninguém sabe quem é Jesus. E pergunta: pescou alguma coisa? Não, toda noite pesquei nada. Tira a rede à tua direita. Até hoje nós usamos vai direito, vem daqui. Porque a diferença entre o barco da esquerda e da direita é a mesma coisa. Pensa, um barco pequeno, você tira a rede aqui, ou aqui, Mesma coisa. e nos fala, talvez, nos fala que só precisamos de Deus. Não é? Não precisamos ir a outro lugar. Está tudo ali. Está tudo dentro de nós. Só precisamos acreditar, ser os servos de Deus. Então, eu vou escrever em hebraico as palavras que dizem: eu
Essa aqui, letra A. Então, essa aqui, a primeira letra do alfabeto hebraico. Essa aqui vale 50. Essa aqui vale 10. De novo, 1. De novo, 1. 30. 6. 5. 10. 40. 51. 61. 62. 92. 98. 103. 113. 153. Dá para entender como funciona a gematria? Entendi. E a ideia é que não é só Um número. coincidência de 153. É uma coisa que é forte. Uma mensagem Eu forte nisso. sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Amém. Em gematria, essa é a resposta que dá 153. Então, tem outra palavra que você viu a Salo, certo? Salo tem um nome hebraico, outro nome. Capusta. É? Salo capusta, né? Não, o primeiro nome dele em hebraico é Betzelael, que significa na sombra do Senhor, que também dá 153. Mas veja aqui, eu sou o Senhor, 153. E ele estava nu. Por que nu? Porque os pescadores naquele tempo não queriam ter muita roupa para mexer com a rede, desenvolver, pode engajar e cair na água e a roupa. Então por isso que ele estava nu, para trabalhar mais fácil com as redes. E aí quando ele entendeu que Ele Jesus, cingiu. ele subiu agora. Então, essa é a pedra. Foi chegado até aqui, as margens do mar da Galileia. E aí, por isso, parte dessa pedra está dentro dessa pedra. Infelizmente, o nível